Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a quem, né, conseguiu se fazer presente aqui no online, ao vivo. É, o dia de hoje, gente, ele está mais designado realmente para a gente fazer uma breve revisão do que vai ser o pitch, o vídeo e tudo mais, e principalmente sanar dúvidas que vocês ainda possam ter porventura, tá? Então, talvez até seja alguma coisa mais rápida. E está aqui no chat também que o Léo acabou de enviar para vocês o link do edital das bancas. Então, lá, claro, vocês já terão todas essas informações, mas a gente vai passar por alguns principais pontos aqui. Acho que pode descer, inclusive, Léo, que a gente vai falar dos critérios, né? Então, o que que é bom a gente relembrar? Obviamente que para poder ser elegível aí a equipe para participar e poder continuar no programa, né? Tem essa questão de ter participado das etapas aqui, da imersão, da formação, tá? Lembrando dos critérios de equipe e que aí elas estejam realmente compostas de forma integral, considerando no mínimo 3 participantes. Então, algumas perguntas que eu ouvi, né, no percurso. Prof, mas teve um aluno da nossa equipe que acabou desistindo ou não fez todas as atividades. A gente está excluído por conta disso? Se o time tinha 5 pessoas e uma acabou saindo, tranquilo, ainda está cumprindo com o critério de ter pelo menos 3 membros aí compondo a equipe. Então, tudo certo. Agora, se eram 3 e ficaram só 2, aí já é um problema. Então, a gente precisa realmente observar esses pontos aí do edital e que estão postos lá também desde o começo do programa. A outra questão é de ter a questão de 50% de aluno no máximo por equipe, né? É, então, respeitando também a questão de ter os alunos de graduação, etc. E para o link dessa banca, então, como é que a gente faz, como é que a gente produz esse material, o que que precisa ser enviado? Então, a gente vai para o item 1.2, que fala justamente desse ponto, tá? Que é onde vocês vão mandar. Tem, né, o link que vocês vão enviar ali para o banca fechada. E que link vai ser esse? Vocês vão gravar o vídeo de vocês e vão subir para um vídeo no YouTube, que aí é a forma mais segura que a gente tem. Acho que eu já estou pulando a etapa aqui da sequência do edital, né, Léo? Mas Sem indo para problema. essa parte de dinâmica, porque isso foi muito perguntado, né? Então vocês vão fazer a gravação desse vídeo, vão colocar lá no YouTube, porque senão o vídeo não carrega, não sobe. Então, uma vez o vídeo lá, vocês vão fazer o quê? Enviar esse link do YouTube dentro desse link que vocês têm disponíveis ali. Qual o prazo? Então, do dia 19 até o dia 22, que é o prazo limite, então, de envio desse material, tá? Então, vocês vão ter a gravação desse vídeo, que vai ter o peso de até 7 pontos para avaliação final. Então, percebam que é uma etapa bem importante dentro do processo, tá? Aí aqui consta, então, esse ponto do vídeo do YouTube, que eu já tinha comentado aqui com vocês. E como é que vocês vão fazer? Vocês têm que ter a apresentação de slides com a proposta da equipe e o nome completo do projeto e de todos os membros. Então, pessoal, um adendo aqui também. Nome completo é nome completo, tá, gente? Por que que eu estou reforçando isso? Porque às vezes acaba vindo, Maria Souza. E aí a gente tem outras Marias que também são Souza. E aí, como a gente sabe quem é quem? Então, é nome completo, completo mesmo. Esse é um ponto importante. E uma orientação interessante, principalmente pensando capa ali desse material, é colocar em ordem alfabética, tá? Que também ajuda, fica mais organizado e facilita também o processo de conferência para a gente, tá? Então, isso acaba nem estando no edital, mas já é uma dica extra aí, tá? Então, os vídeos devem estar públicos, ou não listados. O que não pode, pessoal, é ele estar fechado, né? Porque se ele tiver privado, aí ele vai ser desclassificado, porque a gente não consegue acessar e verificar o vídeo. E pensando, quantas equipes nós temos, Léo? Que eu nem sei dizer, você sabe dizer? E hoje, ativas eu não saberia dizer, prof. Eu acho que a gente tinha 11 que tinham preenchido, Cal, né? Aquele forms do Juliano. Mas enfim, é muita equipe, né? Então a Foi gente por não. aí.
a gente não tem como pensar assim, olha, a gente vai olhar ou vai chamar vocês no privados, olha, o vídeo não está liberando para a gente. Chegou, funcionou, beleza. Se não tiver disponível, infelizmente, ele é desclassificado, tá? Ponto importante: período máximo, duração máxima do vídeo, 3 minutos, né? Então, são os 3 minutos preciosos, os 3 minutos de ouro que vocês têm para fazer o quê? Para falar, obviamente, do projeto de vocês e vender a ideia de vocês dentro desse período, tá? Outro ponto: tem um vídeo lá que está com mais de 3 minutos, ele também não vai ser nem avaliado, tá? Então, se estourou o tempo, mas passou segundos. Não tem jeito, infelizmente é o critério. Quem participou na semana passada sabe que o pessoal ali chegava ali no tempo, corta, para, então já foi um ensaio, né? E é normalmente assim: se a gente está numa apresentação ao vivo com o banco, o pessoal começa a bater palma e corta a fala, corta o microfone, é assim que funciona. Então, vocês realmente precisam, eu diria, ensaiar bastante, treinar bastante para que fique tudo certinho dentro desse período, até com uma margenzinha ali de 5 segundos de segurança, eu diria, né? Porque às vezes quando você carrega o vídeo, quando vê, ele converte um pouco e pode mudar um pouco o tempo que vocês tinham a princípio, tá? Deixa eu seguir aqui, que está um pouco pequeno, né? A nota de. Agora Ah, sim, agora arrasou, Léo. Então, como que será a nota de seleção, né? Então, 70% da nota com base no vídeo do pitch e 30% a média das notas dos testes. Aí, isso olhando para os integrantes das equipes, tá? Então, os critérios estão lá disponíveis já no edital, então as notas vão ser disponibilizadas no AVA, que vocês estão, e acho que aqui também é tranquilo. Vocês, claro, vão ler esse edital depois na íntegra, né? O ponto importante aqui sobre divulgação, então, dos resultados dessa banca, que vai ser a princípio disponibilizado no dia 25 de junho. Então, a gente vai ter um espaço bem apertadinho aí para avaliar e para fazer todos esses fechamentos, mas vai dar tudo certo. Assim esperamos, né? Seguindo aqui, existe também, pode falar, acho que a Lene levantou a mão. Isso, prof, boa tarde, primeiramente. Boa Eu gostaria tarde. de saber, essa divulgação dos resultados, ela vai acontecer de forma presencial na PUC? Como que vai ser? Ou a gente só vai receber uma mensagem falando que deu tudo certo? Vai ser por meio de edital, né, Léo? Mas pode falar. Isso, a gente vai divulgar o edital vai sair no site, e também nós vamos compartilhar nos grupos que vocês estão, para colocar as equipes aprovadas. Até porque Ah, no tá, então dia. não vai ter presencial. Não, dessa vez, na primeira seletiva, não, vai ser tudo de Ah, tá bom, modo perfeito. remoto. Perfeito, obrigada. Nada. Seguindo, então, né, a gente tem também essa possibilidade de banca aberta. Você acredita, Léo, que é importante a gente falar disso ou deixamos o foco aqui também para Eu acho que é bom a gente citar, só? só para os participantes, que quem não for aprovado nesse edital da banca fechada pode se inscrever na banca aberta. Então, vocês acabou saindo esse edital, eu quero ainda tentar participar, ou às vezes eu não consegui fechar a quantidade de participantes para minha equipe, só com os participantes que estão dentro do programa hoje, vocês podem então enviar sua participação para a banca aberta, que acontece no dia 26. Então, dia 25 sai o resultado, vocês vão ter que dar uma olhada e até o final do dia 25 se inscrever para participar dessa banca aberta que acontece no dia 26. Então, os critérios para formação de equipe seguem os mesmos ali também da banca fechada, com uma diferença, né? Que enquanto a banca fechada é esse vídeo pitch, que vocês podem utilizar a criatividade ali para estar trabalhando, desde que siga o prazo de 3 minutos, desde que siga tendo a apresentação da ideia e dos participantes, no mais vocês podem ter criatividade para apresentarem o vídeo da maneira que acharem melhor. Contudo, a banca aberta vai seguir uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, a gente vai ter ali o período de. Então, os critérios que são gerais, tem que ter aprovação de pelo menos um mentor do programa. Então, assim, puxa, eu não consegui fechar a equipe agora dentro da etapa formativa do PIBEP. Quero participar da banca aberta. Posso procurar a professora Jane, professor Henrique, os demais professores que estão aqui conosco, ter ali os contatos deles
ao final desse edital, vocês apresentam a ideia ali, né? E daí, o professor dando a validação, vocês podem se inscrever também no link para a banca aberta. E o mesmo se aplica para quem não passar ali na seletiva que a gente vai divulgar dia 25. E essa banca aberta, ela vai ser online e síncrona, né? Então vai ser mais ou menos como a gente está aqui agora, e daí a pessoa coloca a sua apresentação, vai ter ali um período de até 3 minutos para fazer daí um vídeo pitch, mas não com gravação, e sim em tempo real ali, a gente vai estar com o cronômetro, tudo certinho para estar avaliando, né? E os professores selecionando, depois atribuindo as notas para a gente selecionar mais 5 equipes. Então, 5 equipes vêm da banca fechada e outras 5 dessa banca aberta, que daí outros estudantes da universidade podem participar. Quem não conseguir fechar a equipe também pode trazer pessoas de fora da etapa formativa, e quem não passar na banca fechada também vai poder participar. E aqui tem algumas outras questões da dinâmica, os critérios, né? Também 3 minutos. Ali também vai ter perguntas dos integrantes da banca, e vocês vão ter até 2 minutos para estar respondendo, com divulgação do resultado daí no edital no dia 27, que é na sexta-feira. Mais alguma? Temos uma pergunta aqui do Igor. Ele pergunta, mas para a banca aberta tem que ter respondido as perguntas semanais, que seriam os testes, né? Não, porque a banca aberta ela é para todos os estudantes, inclusive aqueles que não participaram da etapa formativa. Então, quem tem acesso ao conteúdo é só quem já estava dentro do programa. Outros estudantes que vierem de fora, eles não vão ter tido acesso. Então, essa questão das atividades não vai ter impacto para a banca aberta. Só que é uma seletiva mais abrangente, né? Então, às vezes fica um pouco mais difícil, já é uma repescagem, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Acho que com isso a gente fecha essa etapa aí de banca, né? De possibilidades de banca. O que é importante considerar? Esse ponto 3, pessoal, por mais que a gente já tenha falado de ordem, de pitch e tudo mais, é importante que vocês considerem aquilo que vai ser avaliado enquanto banca. Então, o Léo acabou fechando ali, mas o que tem? Deixa eu conferir que eu estou com ele aberto aqui também. Ó, o problema é relevante e está bem identificado. Então, esse é um ponto que, quando vocês trouxerem para o pitch de vocês, ele precisa estar muito claro, para que realmente quem olhar o vídeo assim, ok, entendi. Considerem que aquelas pessoas que forem analisar o material de vocês, muito provavelmente não conhecem nada sobre a proposta de vocês. Então, vocês precisam sempre pensar de quem não sabe nada, como é que eu explico, né, o que é esse negócio e os principais pontos para que realmente faça sentido para quem está conhecendo naquele momento a solução que eu quero apresentar, tá? E aí a gente fala sobre a questão do problema, qual a sua avaliação geral da solução apresentada, ou seja, qual a proposta de valor, isso foi trabalhado lá no Canvas, né? Isso entra até um pouco também dos diferenciais de solução, quão inovadora é a solução baseada no que já existe atualmente, até porque a gente tem dificuldade hoje em falar assim, nossa, estou criando algo totalmente disruptivo, né? Então, normalmente a gente vai se deparar com ferramentas que já estão no mercado, mas eu preciso entender o quê? Que eu estou inovando a partir disso, eu entrego diferenciais, eu entrego realmente valor com essa proposta. Qual o potencial de geração de receita, né? Nós comentamos até na semana passada que a gente não se aprofundou nesse tema de monetização, mas há potencial de receita com esse negócio? Qual é o meu intuito com esse meu projeto? No feedback, né, na etapa de validação, os clientes, eles demonstraram interesse, eles vão adquirir realmente esse produto, esse serviço de vocês? E por fim, lá no final também, como é que pretende utilizar aí esse investimento de R$ 2.000 que vai ser um microseed, considerando que vocês ganhem, né? Que vocês sejam contemplados com a premiação aqui.
desta primeira etapa. Então, esses são os pontos de avaliação. É importante reforçar para que depois não fique aquela situação, poxa, a gente não sabia, né? Em tempo também, gente, cabe ressaltar que tem no final do edital os contatos dos mentores aqui, então vocês podem ficar à vontade, alguma dúvida, a gente está nos grupos também, olha, na hora de montar os meus slides ou de pensar na minha apresentação aí, eu tive dificuldade com isso e tenho essa dúvida. Então, a gente tem os grupos ali de apoio, tem os mentores, então isso não pode ser problema ou empecilho para que vocês façam aí todo um trabalho que deve ser bem desenvolvido, ok? Seguindo, então, para a questão de pitch mesmo, pessoal, eu vou mandar aqui para vocês até o que eu tenho de... Opa, sobrou um espaço ali, mas não tem problema. O que é a minha sugestão de ordem, né? Até com base naquele slide do Sebrae da semana passada, né? Foi muito comentado, olha, isso aqui não precisa seguir essa ordem, mas então qual ordem? Minha sugestão, tá, gente? Pode ser diferente, pode ser que mude, mas ao fazerem essa introdução, é importante, interessante se vocês conseguirem trazer um storytelling, né? Relacionado ao problema. Então, o que seria isso? Relacionar com uma causa de impacto, algum dado que possa se conectar com quem estiver assistindo, com quem estiver vendo essa apresentação de vocês. Então, esse seria o primeiro ponto. Seguindo ali dessa história, digamos assim, ou desse dado, disso que causa impacto, vocês vêm, então, realmente para a questão do problema e como é que esse problema foi identificado? Que dados vocês têm que validam que isso realmente é um problema? Pois eu dizer assim, então, esse problema eu sofro com isso. Olha, o fato de você ter esse problema não significa que outras pessoas tenham. Então, como foi validado, né? Até peço licença aqui para usar a Lene de exemplo, que ela fez a apresentação dela na semana passada e ela fez o quê? Ela não começou falando a situação dela, que inclusive até poderia, né? Mas que depois, no final, a gente descobriu que era uma dor dela também, né? O problema também era identificado por ela, mas ela trouxe um dado, né, não dela, mas que foi de grande impacto, que fez com que a banca realmente tivesse atenção, e isso é muito válido quando a gente está também tratando com potenciais investidores. Então, esse ponto é sempre relevante de ser considerado. Então, tem algum artigo, tem notícias, evidências, a gente precisa realmente dessa comprovação e isso é muito importante e faz bastante diferença, tá? Depois disso, vir para a solução. Então, vocês criaram um protótipo, já tem algum MVP? Então, essa é a hora de trazer esses elementos. Eu comecei lá um rascunho, um esboço de um protótipo de baixa fidelidade, e agora a gente conseguiu evoluir para um protótipo de alta fidelidade. A gente ainda não conseguiu desenvolver um MVP, porque são casos e casos, né, gente? Projetos e projetos. E tá tudo bem se vocês tiverem somente o MVP, somente o protótipo, mas que seja apresentado. O que é que vocês têm? Porque vocês precisariam ter tido algo para mostrar e para validar com os potenciais clientes. Então, como é que foi feito esse processo? Aí é importante trazer também a questão de mercado. Ok, tenho essa solução, qual é o mercado que eu tenho disponível para explorar essa minha solução? E aí, dentro da ideia de Tansanson, né, que seria o mercado total, qual que é o mercado possível e, de fato, qual é o mercado real no qual eu realmente vou ter acesso, naquele que eu realmente vou trabalhar. Concorrência. É até interessante que vocês montem, dependendo do tipo de solução, né? Um quadro, talvez uma matriz, trazendo os comparativos, porque ele fica muito visual e fácil de apresentar, até porque vocês não têm muito tempo para explicar a questão de todos os pontos, né? Então, se vocês trazerem isso de uma forma visual, identifiquem os principais concorrentes de vocês e olha, essas são as principais funções, os principais serviços. O meu entrega isso e os concorrentes não. Ou o concorrente entrega isso e eu não pretendo entregar, até porque nós entendemos no nosso processo de validação que fazia muito mais sentido para o nosso cliente ter só isso do que
ter todo esse processo. Tem muita ferramenta que é boa por aí, mas ela está abarrotada de coisa e faz com que ela se torne complexa. Então, às vezes, isso também pode ser considerado um diferencial, conseguir fazer algo mais simples, né? Então, trazer essa situação aí de concorrência, principalmente reforçando os diferenciais. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Então, vamos seguindo aqui. Feito isso da concorrência, a gente pensa na questão de monetização, que é o ponto que nós comentamos. Eu não preciso necessariamente, nesse momento, dizer exatamente quanto vai custar, mas o que é preciso aparecer? Que seja possível, né, uma forma de ganhar dinheiro com esse projeto, né? De onde vai vir o fomento para bancar a minha operação? Né? Isso pensando num projeto social, numa outra situação, como é que eu vou ganhar o dinheiro? Então, eu diria assim, neste momento, se preocupem muito mais em mostrar o como será a monetização do que em termos monetários de valores especificamente. Claro, se vocês já tiverem isso definido, com um estudo prévio, com alguma coisa que faça sentido, tragam. Qual é o meu alerta aqui? Não coloquem qualquer valor para dizer que vocês têm um valor se vocês realmente não estudaram isso. Ele tem que estar baseado em alguma coisa, tá? Então, se isso ainda for duvidoso, é melhor só deixar o como do que o quanto, tá? Feedback. Então, como vocês validaram essa solução ou quando vocês validaram, quais foram os retornos que vocês receberam? As pessoas se mostraram receptivas a esse negócio e percebam que isso tudo está alinhado com o que consta lá no edital, como critério de avaliação, né? Então, é importante trazer esse ponto também. E a questão dos próximos passos. Então, o que é que a gente faz a partir desta etapa? Banca encerrada, primeiro processo concluído, e agora? Quais são os próximos passos? A gente chegou até aqui com um protótipo de alta fidelidade. Nosso próximo passo é o MVP para realmente testar com os nossos clientes. Ou a gente já tem um MVP, a gente começou a testar ou testou numa escala menor e a gente quer, a partir dos feedbacks recebidos, fazer uma nova rodada de validação. Ou a gente pretende começar o nosso negócio na nossa área de atuação, na nossa cidade, e num segundo momento a gente vai ampliar ou o espaço geográfico de atendimento, ou a gente começa com funções A, mas no futuro a gente pretende ter B, C e D. Enfim, cada possibilidade, cada projeto tem as suas possibilidades, e é importante que vocês falem disso, inclusive considerando aí o prêmio de R$ 2.000 que vocês podem receber. Por fim, a equipe, né? De novo, por que por fim a equipe? Porque ele pode ser usado como um slide ou uma tela coringa, por assim dizer. Se der tempo, eu falo mais sobre a minha equipe. Se não der tempo, eu simplesmente, olha, essa aqui é a nossa equipe, muito obrigada. Então, vocês não deixaram de trazer algo sobre a equipe, mas vocês já não têm mais tempo, então realmente fica como esse coringa. E o que é importante colocar ali como equipe? Obviamente, a imagem de cada um, uma foto legal de cada um dos integrantes, podem colocar o curso de cada um, mas importante que conste o papel, né, a função de cada um dentro do negócio. Então, digamos, eu sou da área de gestão, eu estaria à frente da questão financeira. A gente está criando a nossa startup aí de corrigir prova, né, professor Henrique? E aí o professor Henrique, que é da gestão, mas também manja muito de marketing, ele vai cuidar do marketing da nossa empresa. Então, já ir dividindo dentro dessas funções também é bem importante para que isso seja apresentado e se entenda que haja não necessariamente multidisciplinaridade de cursos, mas que temos diferentes competências e expertises dentro do negócio. Então, isso também é importante estar claro para quem vai avaliar o projeto. Enfim, gente, acho que eu demorei um pouco mais de 3 minutos para falar tudo isso, né? Mas é que a ideia é que fique muito bem explicado e muito claro o que é que vocês precisam fazer.
E aí eu fico disponível aí para perguntas ou até para complemento dos colegas professores que estão aqui também nesse momento. O Jamie, o que eu ia Oi. dizer, pitch é treino, né? Então, principalmente com relação ao tempo. Então, que fique a dica, né? Às vezes você dimensiona um tempo e às vezes você traz coisas na fala que você acha que é importante que vai extrapolar esse tempo. Então, o exemplo aqui, né, de, pô, eu passei mais de 3 minutos, tinha 3 minutos, mas lógico, né, para ser mais clara, mas no pitch não tem isso, gente. Então, tem que treinar, dimensionem bem as falas. Esse checklist que a professora Jamie passou é fundamental. Vão fazendo checklist, vejam se tudo está sendo contemplado dentro do tempo disponível que vocês têm, tá? E uma outra coisa que eu queria falar é que o que é PIBEP, né? O que significa o PIBEP? É um programa institucional de bolsa de empreendedorismo e pesquisa, tá? Se você tem um storytelling, se você vai falar de Tam Samson, coloquem, se vocês trazerem números, deem a fonte para nós, por favor, tá? Lá na semana passada, o professor Dalto chamou atenção de um pitch, falou, olha, você trouxe um número, mas da onde vem? Então, isso é muito importante, tá? Isso reflete que, de fato, vocês fizeram uma busca, vocês fizeram uma pesquisa sobre o que tem de interesse no negócio de vocês, tá bom? Parabéns, Jamie, foi muito claro, foi muito bacana, eu acho que dá aí uma boa sustentação para a galera se direcionar agora para focar nesse envio aí do vídeo, né? Legal, obrigada. De nada. Aproveitando a fala do professor Jefferson, essencial realmente treinar, treinar, treinar. Uma coisa, pessoal, não deixem para fazer esse treino, treino, treino para o mesmo dia que vocês querem gravar o vídeo. Por que que eu estou falando isso? Eu já passei por esse tipo de experiência e é muito comum que a gente faça isso repetidas vezes e de repente a gente trava, a gente começa a piorar ao invés de melhorar. Pelo menos aconteceu comigo, tá? Talvez não seja o caso de vocês, mas vocês podem aprender com a dor dos outros também, né? Então eu recomendo assim, separem um dia para treinar muito, né? Criem um roteiro, treine, treine, treine. E depois disso, um dia assim, olha, hoje eu vou gravar. Então é muito provável que numa primeira ou segunda tentativa o vídeo saia e fique muito bom. E aí também não se apeguem muito, gente, assim, nossa, mas eu queria ter falado tal palavra porque eu ensaiei ela e agora saiu outra. Gente, tá tudo bem. Tem coisas que você sabe que era para ser de um jeito, mas quem vai assistir não sabe. Então, o que que é principal? Que os principais pontos-chave estejam bem respondidos, né? Então, claro que isso é importante e que seja tudo muito fluido. Comecei a travar, engasgar demais, começa de novo para que dê tudo certo. Profs, mais alguém? A professora Etiane, a professora Henrique, mais alguma contribuição? Queria só dar um recado para a galera, hein? Projeto bom com pitch ruim não avança. Projeto meia boca com pitch bom pode avançar. Né? Então, assim, a gente vai estar vendo esses 3 minutos que vocês vão tentando. Então, ali é hora de dar o show. Pitch é a ferramenta mais justa de avaliação? Não é. Não é. Mas é a avaliação que o mercado utiliza e é essa que a gente trouxe aqui também para avaliar, porque a gente está aqui simulando um ambiente de mercado o mais real possível. Portanto, eu já vi em edições anteriores do PIBEP projetos que eu não acreditava que fossem avançar de etapa, mas a galera chegou no dia, deu um show de pitch, convenceu a banca e avançou. E já tive também startup que eu mentorei muito próximo ali, né? Eu era padrinho da startup e eu sabia que o projeto era muito bom, mas na hora do pitch a equipe não fez um bom trabalho, né, de apresentação e a equipe não avançou. Então, esse momento cruel do pitch, ele existe, mas ensaiem bastante, conforme os outros professores já falaram. Não dá para querer... É como um show, imagina que você está subindo no palco e você vai tocar uma música. Essa música pode variar um pouquinho de um show para o outro,
mas uma música de 3 minutos não pode ter 5, e também não pode ter 2. Uma música de 3 minutos, ela varia 5 segundos para lá e para cá, né? Por quê? Porque ela foi ensaiada perfeitamente, aquela letra. Então, vá nessa ótica, nessa vibe aí de que você vai subir ao palco para cantar essa música pra gente, beleza? E uma música tem que emocionar, tá? Uma música tem que vender, você não pode estar a borocochô apresentando uma música, né? Como aqueles seminários que muitas vezes a gente apresenta na frente da sala de aula, decoradinho, com papel na mão, não. Vá lá para vender, brilho nos olhos, tá? E que vai dar tudo certo. Ensaia para o Sorriso no espelho, rosto, né? apresenta para a mãe, para o namorado, para o cachorro, e assim vai. Sorriso no rosto, né, professor Henrique? Porque, inclusive, isso faz muita diferença, né? Até acaba mudando a entonação de voz. Então, realmente, tenham essa expressão, porque não é só a voz que comunica, mas todo o contexto. Acho que alguém levantou a mão. Acho que a Lene levantou, pode falar, Lene. Isso, então, na verdade, eu estava aqui ouvindo, e na semana passada algumas equipes me mandaram mensagem, pedindo dica e tudo mais, e eu acabei respondendo para elas, e eu só queria compartilhar um pouquinho da minha experiência, porque acho que como uma veterana de PIBEP pode fazer a diferença, pode acabar ajudando alguém. Então, a Prof. Jamie falou ali de fazer um roteiro. Nos primeiros pitches que a nossa equipe apresentava, eu ficava muito engessada, porque eu sempre fui a pessoa que falava, né? Então eu ficava, poxa, falei uma frase errada, tava lá no meu roteiro para falar desse jeito, eu não falei, e aí acabava me perdendo, ia ficando nervosa, passava do tempo. Então, uma coisa que eu fui aprendendo com o passar do tempo e com os pitches que a gente foi fazendo, é que você precisa treinar tanto ao ponto de se tornar uma coisa natural. Então, você não fica querendo falar as palavras bonitinhas que tá no teu roteiro, você explica a ideia conforme aquilo que você tem a necessidade de falar. Então, eu acho que essa é uma das principais dicas, inclusive a Prof. Jamie falou várias vezes sobre treinar, e isso é a parte principal, eu diria, né? E a gente tem que deixar isso natural, né? Tem que soar como uma conversa, porque é mais fácil de você apresentar a tua ideia, principalmente de convencer, né, uma possível banca. Outra coisa também que eu acho bem interessante é que nesse formato online, eu acho que o nervosismo diminui muito mais. Então, que a gente consiga usar isso ao nosso favor. Porque quando a gente está no ao vivo ali, frente a frente, cara a cara com a banca, a gente acaba ficando mais nervoso, as palavras somem da cabeça, começa a tremer, às vezes nunca usou o microfone, já tá todo nervoso. Então, de repente, ali no momento que for gravar o vídeo, coloca palavras-chave no computador e tudo mais, e vai se ajudando, vai utilizando isso ao teu favor, que eu acho que os pitches vão fluindo bem mais fácil. Mas é isso, pessoal. E agradeço as equipes que me mandaram mensagem pra gente conversar, e se alguém precisar também me coloco à disposição pra gente trocar essa ideia. Arrasou, muito bem. Essa ideia de roteiro é uma construção inicial e é importante, né, para nortear vocês, mas o resto é realmente ensaio, e a Lene falou muito bem sobre isso. E palavras-chave, né? Resumindo cada vez mais a palavras-chave, porque a partir do momento que eu fixei essas palavras-chave, o resto vai também se desenvolvendo em torno delas. Então, isso realmente é bem interessante de ser considerado. Mais dúvidas, pessoal? Ou apontamentos dos professores? Se quiser dar dicas, a professora Tiane também, professor Dalton. Teve uma pergunta que veio aqui atrás, foi, acho que do Caio mesmo, né? No pitch em vídeo, vai ser importante falar sobre para onde vai ser o uso do investimento PIBEP? Sim, é um dos critérios também, né, prof? Isso, conforme consta lá no edital, é importante mencionar esse ponto, né? Considerem-se com a mão na grana. Vocês têm que acreditar nisso, né? E aí depois o resto a gente vê. Bom, se não houverem novas perguntas, o Caio só falou perfeito. Samuel ali perguntou quanto à data, o prazo de envio do pitch. Então, reforçando, envio do pitch até o dia 22 de junho de 2025, que é domingo, às 23h59. Então, vocês têm ali o formulário abre amanhã. Se vocês forem clicar agora, não vai estar
disponibilizado para vocês poderem trabalhar no vídeo a partir de amanhã. Vão ter esses dias aí do feriado, final de semana, para poderem fazer o envio do pitch, divulgação dos resultados dia 25. Quem não puder escrever no pitch da banca fechada, por algum motivo, vai ter a banca aberta também, que já está disponível, mas, frisando, procure um mentor para validar a sua ideia. Bom, gente, eu acho que se não houver mais perguntas ou apontamentos dos professores, hoje, como a gente comentou lá no início, né, prof, era um encontro um pouquinho mais, talvez mais curto, né, porque a gente já está na reta final, foram diversos conteúdos, né, para a gente, foi trabalhado durante esse período. Todos os conteúdos que foram abordados estão gravados, então vocês vão poder acompanhar. A partir de agora não teremos mais as lives, não teremos mais esses encontros semanais. As 10 equipes que forem aprovadas para a próxima etapa vão ter mentorias individuais com o pessoal do Sebrae durante todo o mês de julho. Então, essas 10 equipes, né, a gente vai divulgar e no dia 2 de julho a gente vai estar fazendo a reunião com as equipes aprovadas. Depois disso, pessoal, lá em agosto está prevista uma nova banca aberta. Então, se eventualmente, puxa, eu não passei nessa etapa, quero, mas eu ainda tenho uma ideia, depois conversei com alguém, quero apresentar em agosto, fiquem atentos, porque vamos ter uma nova banca aberta, também, mais uma vez, destinada a todos os estudantes da universidade, com seus critérios, onde vocês também poderão participar. Mas, de antemão, desejamos que todos vocês tenham ali um bom desempenho, né, e possamos ter todas as equipes aqui dentro do PIBEP para a nossa próxima etapa. Eu acho que o Roberto levantou a mão. Deixa eu ver. Isso, eu levantei. Boa tarde, pessoal. A minha dúvida está relacionada em relação à validação do que a gente está fazendo. Caso a gente ainda assim não conseguiu validar o produto, isso impacta no pitch ali, para a gente poder, de repente, ocultar essa informação, porque a gente ainda não tem validado. Acho que vocês então não têm um teste ainda, seria isso, né, Roberto? Isso. Aí, Bem, o ideal, né, como a gente disse, é que tenha tido esse processo. Mas se ele não existiu, não tem como vocês falarem disso. O que é importante pensar? Por que essa etapa não foi cumprida? Por que ela não foi concluída? Ah, eu tentei, o meu projeto depende de alguma área muito específica de uma empresa, eu agendei uma, duas vezes e a gente não conseguiu falar com aquela pessoa. Ok, né? Fazer o quê? Acontece. Mas não dá para inventar dados. Ou dizer assim, então eu vou perguntar para a mãe e se ela disser que está ok, eu vou dizer que eu tive uma validação e que o cliente aceita. Não inventar dados, mas, por exemplo, não conseguimos validar, ocultar essa informação na hora do pitch. Qual o impacto que isso gera, entende? Porque a gente está no processo de validação ainda, né? Vocês só vão passar, e aí, vamos dizer assim, agora eu não vou falar como banco, eu vou falar como alguém que está elaborando. Você vai vender da melhor forma possível aquilo que você tem. Se você não fez, você não vai dar ênfase nisso, você simplesmente ignora essa informação e segue a sua vida. E enfatiza muito aquilo que você fez e aquilo que você tem de melhor. Então, assim, aproveite da melhor forma possível os 3 minutos que você tem. Então, você não vai dizer assim, olha, a gente não fez a validação, então eu não vou falar sobre isso. Só ignora. Está em processo de validação, né? Não que a gente não fez. Está em processo de validação, não que a gente não fez, né? Para ficar claro. Mas você ainda não tem dados, entende? Então, assim, como você não tem os dados, eu acho que nem toca no assunto, entendeu? Acredito que você tenha outras coisas que sejam mais pertinentes de serem comentadas. Porque você falar isso consome segundos do seu tempo, então use esses segundos para falar de coisas que você tem. Essa é a minha sugestão. Pode ter outra visão de professores, mas assim, respondendo a tua pergunta, vai ter um impacto de nota? Provavelmente sim. Também não posso dizer que não, né? Tá ótimo, obrigado. Ou pelo menos, se há uma prospecção de que essa validação, como você falou, existe um encaminhamento, ela não está totalmente zerada. Isso, Se você achar que lá, veja que o último item é os próximos passos. Se você quiser, numa fala breve, né, como a pessoa não te tome tempo de coisas que você já tem,
você pode dar uma prospecção e que faça sentido com a proposta que você tem de solução. Né? Então, também só dizer, eu vou fazer uma validação e, de repente, a gente percebe que não faz nem sentido, aí oculte, como você falou. Agora, se há uma prospecção e faz sentido, eu acho que vale a pena mencionar. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Aqui chegou a mensagem do Igor. Quero agradecer cada um de vocês. Muito obrigado por cada dica, cada live e pela atenção. Sem dúvidas, foi uma experiência muito transformadora. Mesmo não conseguindo uma equipe, me sinto realizado e levo comigo lições valiosas em conhecimento para a vida. Puxa, ficamos felizes aí pelo seu feedback, Igor. É uma satisfação estar contribuindo, né, professores? Com certeza. Nós que agradecemos aí a paciência aí, né, do pessoal aí nas lives. E o Igor sempre muito presente, muito participativo. Parabéns, Igor. O convite, o Leonel Verdade. para as próximas bancas aí, né? Tem banca, então lá em agosto e tal. E uma outra coisa que ficou claro aí, né? Quem avança fica em julho sendo mentorado aí pelo pessoal do Sebrae, ou seja, aquela fala do nosso coordenador, do Sr. Paulo. O empreendedor não tem férias, né, gente? Então, já se programe para quem ficar aí ter as mentorias aí com o Sebrae. Trabalhar nas férias, isso mesmo. Aceite como quiser, né? Interprete como quiser, como preferir. Exatamente. Isso aí, vai ser divertido. Bom, professores, eu acho que, como não há mais perguntas, então acho que podemos encerrar por aqui, gente. Qualquer dúvida, temos os grupos de WhatsApp. Mandei aqui no nosso chat o link do formulário de avaliação e presença. É com esses links que vocês foram preenchendo no decorrer das lives que nós vamos lançar as presenças para vocês pegarem o certificado também ao final do programa. Então, provavelmente na outra semana ainda, a gente vai levar um tempinho até computar tudo, a gente vai disponibilizar as declarações para vocês. Deixa eu compartilhar também aqui o QR Code para quem quiser. E, no mais, só agradecer a todos mais uma vez, agradecer aos professores que sempre estiveram aqui conosco. Nos vemos aí nas próximas etapas do programa. Seguimos à disposição, tá bom, gente? Valeu, Valeu. pessoal. Bons Valeu, vídeos valeu, aí. pessoal. Boa produção de material a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. tchau, gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Bom Tchau. feriado. Boa lembrança. Tchau, tchau. Você não dá para esquecer, né? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.